Record passando novela mexicana, que estranho isso. Sabe que não é tão estranho não, é porque essa aí não é a Record do Brasil, é a Record Europa. E aí pessoal, a Record tem sinal internacional, a emissora cobre todo o continente europeu, como Portugal e afins, através da Record Europa, e lá a programação não é igual a daqui, lógico, pois como vocês devem saber, a gente já falou em outros vídeos do tipo, não tem como exportar exatamente a mesma programação do Brasil para o exterior, nunca vai ser a mesma coisa porque envolve os direitos de exibição dos programas, tem o fuso horário, tem coisas que só valem mesmo em território brasileiro. E tem essa Record Europa, que produz até mesmo telejornais como Fala Portugal, e com alguns programas que não passam por aqui. Esse é um vídeo para a gente falar sobre ela. Aí a gente vai ver como é a programação da tal Record na Europa. Começando com uma curiosidade que nem todo mundo sabe, que pode chocar alguns aí. Tem gente que eu aposto que vai cair da cadeira, vale muito a pena falar. Aqui no Brasil, a Record e o SBT são concorrentes e lutam diariamente uma contra a outra pela audiência. Mas na Europa, surpreendentemente, a Record deixou isso de lado e já passou as novelas do SBT. A Record pensou: SBT, já que vocês não têm nem sinal internacional, bora negociar para passar as novelas aqui na Europa. Não é que conseguiram os direitos, Carrossel e Chiquititas já foram ao ar sob a marca da Record na Europa. Tem até as chamadas aí das novelas com o locutor da Record e tudo mais. Bem legal, né? Nesta segunda, as aulas vão começar da Escola Mundial. Embarque na estreia de Carrossel. A emissora até chegou a anunciar dentro do telejornal Fala Portugal. Estreia hoje a novela Carrossel. Depois de encantar o Brasil, esta produção de grande sucesso chega agora a todos os espectadores da TV Record Europa. Agora vamos para a programação. Eu sei que vocês querem saber o que muda. Logo de cara, sessões de filmes como Cine Maior, Cine Aventura, Supertela. Esquece, porque isso não passa. Jornal da Record e Fala Brasil atualmente também não. Séries também não passam por conta dos direitos autorais. Eles não gastam dinheiro com isso. Mas uma coisa não muda. Eles dedicam bastante espaço à programação religiosa no sinal do exterior. Algo que precisamos salientar. A programação da Record Europa segue o horário de Lisboa, que é a capital de Portugal. Atualmente, eles estão a 3 horas de diferença em relação a Brasília. Isso significa que enquanto em Brasília é 1 da tarde, lá já é 4. E aí fica complicado para exibir certos programas como jornais. Praticamente nada é exibido em tempo real. Na segunda, aí pelas 9 da manhã, vai ao ar o Domingo Espetacular. Domingo Espetacular na segunda. Passa na segunda também. Faz sentido? Depende, por conta do fuso horário passa tarde no domingo, então é bom essa reprise aí para quem perdeu a exibição. E também porque não tem muito o que passar no lugar. Depois, 12h30, vem o quê? Jornal? Não, passam A Fazenda sob o título A Fazenda Tudo a Ver. Eles sempre anunciam nas chamadas A Fazenda Tudo a Ver, referência àquele programa que nem existe mais. Até pouco tempo atrás eles estavam passando Fala Brasil nesse horário. Às 2h05 começam as novelas a partir da reprise de Bicho do Mato. Reprise essa que só tá rolando lá na Record Europa mesmo. Aqui no Brasil essa novela não tá passando não. A imagem é esticada e aparentemente não tá numa qualidade tão boa assim. Às 3 horas da tarde começa Os Milagres de Jesus e meia hora depois vem a reprise da novela Jezebel e às 4h30 A Terra Prometida. Às 5h30 da tarde, uma surpresa. A Record Europa exibe novela mexicana, Quando Me Apaixono, de 2010, que foi ao ar aqui no Brasil através do SBT. É algo que também chama atenção. Record no exterior exibindo algumas novelas mexicanas da Televisa. Inclusive, até pouco tempo atrás, estavam passando Mar de Amor. É algo que definitivamente não acontece no Brasil. Por aqui, como vocês devem saber, quem detém aí esses direitos de exibição das novelas mexicanas na TV aberta, obviamente não é a Record, e sim o SBT. A Record, com essa programação na Europa, provavelmente queria fisgar aí esse público que assistiu o SBT. Já que o SBT dá mole com o sinal internacional, a gente vai passar umas novelas mexicanas aqui e quero que o povo assista. Que malandragem, ou esperteza, não sei. Pelo que a gente viu, as vinhetas de intervalo de abertura das novelas são originais do México, e na de patrocínio aparece a foto dos atores ali no cantinho. Nos encerramentos, eles
Eles exibem o logotipo da Televisa, não cortam nada. Às 6h15 repetem a novela Bicho do Mato de novo para quem perdeu, e às 7h15 finalmente começa o Fala Portugal, o telejornal que eles produzem. Esse Fala Portugal não é amador, é um jornal até que bem razoável, bem feito, tem uma grande bancada que permite até a recepção de convidados e vários televisores por detrás de um vidro, artes que aparecem ao fundo, que mudam de acordo com a notícia, mas uma coisa é ruim e não dá para defender. Esse GC deles é pavoroso, a manchete se for muito extensa fica toda espremida na tela, mal dá para ler. A maioria das reportagens é só locução em off, tirando lógico as entrevistas. No canto da tela, ao invés do tradicional ao vivo que a gente conhece aqui do Brasil, a gente se depara com o em direto. Lá em Portugal é assim mesmo, há notícias não só de Portugal, mas do mundo todo. Política, economia, falam da Argentina, Espanha, inclusive alguns acontecimentos do Brasil também reverberam nesse jornal, fora a previsão do tempo. Fala Portugal é um jornal até que bem completo. Quem comanda é a dupla formada por Mário Felipe Carneiro e Eduarda Pires. Nos encerramentos eles exibem várias marcas que apoiaram a produção. Aí nesse momento a gente entende porque que o jornal não é precário. Depois do Fala Portugal, a Record exibe A Terra Prometida de novo. Lá é normal assim. E depois às 9 da noite, olha só mais uma surpresa. Passa um Café com Aroma de Mulher que foi feita pela Netflix. Esse é um remake do original que passou no SBT. Essa novela também não é exibida aqui no Brasil, só mesmo nessa Record Europa. William Levy é um dos protagonistas. Depois de Café com Aroma de Mulher, às 10 da noite, tem o Alerta Portugal. Apesar desse nome, não vá se enganar, não é um programa exatamente nos moldes do Cidade Alerta, e sim de debates, de violações. O que isso quer dizer? Por exemplo, ultimamente lá em Lisboa aumentou o número de câmaras de vigilância, e esse assunto foi debatido no programa. Chamaram a psicóloga Maria Veiga, que falou sobre esse atual comportamento das pessoas, e um advogado chamado Manuel Nobre Correia. O Alerta Portugal é feito no mesmo cenário do Fala Portugal. E vocês não estão sentindo falta de ninguém, não. Cidade Alerta, né? Esse aí desempenha um grande papel na Record do Brasil e até agora a gente não viu. Ele passa sim às 11 da noite, após o Alerta Portugal. Passa bem tarde e dura bem pouco se comparado com o do Brasil. 1 horinha só e deu. Ele é todo editado para durar 1 hora e a gente percebe vários cortes desde o começo. A partir da meia-noite, então, só tem programação religiosa. Às terças, o que muda? Bom, vai ao ar o Hoje em Dia a partir das 9 da manhã. E o mais engraçado é que é tudo atrasado, eles não avisam. Por exemplo, hoje em dia estava passando a votação de eliminação de uma pessoa da Fazenda. Aquela pessoa já tinha até saído, mas estava ali pedindo para ficar no programa. Isso poderia ser facilmente resolvido com um selo ali avisando, mas não botam nada. Já às 10h30, a Record exibe o Balanço Geral de São Paulo. Aos sábados, passa às 8 da manhã o Record Kids, algo que também não acontece no Brasil. O Record Kids aqui é só no domingo e em seguida começa Hoje em Dia. É reprise, no Brasil hoje em dia não passa no sábado, mas por conta do fuso horário ele passa aí na Europa ao sábado sim. Às 10h45 vai ao ar o Soltando os Bichos, programa aí da Record News, e às 11h30 o The Love School. À 1 da tarde, depois de A Fazenda, passa um compacto longo da novela mexicana Quando Me Apaixono, que dura 2 horas e 45 minutos. Às 13h45 começa o Câmera Record, e depois do Dança Gatinho, que é solto na grade, às 7h30 começa o Giro, com dicas de viagens sobre Portugal e o mundo. Domingo, chegamos no domingo, a partir das 9 horas, depois dos programas religiosos, vai ao ar o Record Kids. Em seguida, Domingo Espetacular, a partir das 11h15 da manhã. A Record Europa exibe novela no domingo, isso não rola por aqui, óbvio, e lá também não é um capítulo completo, e sim um compacto, só para o pessoal ficar por dentro da história caso tenha perdido algum capítulo durante a semana. Faz parte de uma estratégia para ganhar audiência. A partir das 5 da tarde, entra no ar o Hora do Faro, e às 10 da noite tem programação religiosa. E à 1 da madrugada, no meio da programação religiosa, tem o Domingo Espetacular. Uma diferença, a Record exibe nos intervalos a vinheta de publicidade, que separa as propagandas das chamadas dos programas. É uma lei lá que as emissoras precisam seguir no exterior. Um detalhe, os intervalos são bem longos. A Record, deve estar faturando
faturando aí uma nota. Tem de aparelho auditivo, mini-som, Audigo, serralheria, até de médico, fora as panelas. Os comerciais das panelas são extremamente longos. Uma coisa engraçada é que de repente brotou a Gretchen nos intervalos fazendo propaganda de uma empresa lá que faz câmbio. E como é que são as chamadas? As chamadas são normais? Olha, são normais, porém no final eles deixam um espaço para que a emissora insira o horário que vai passar o programa. Por conta dos diferentes fusos, não dá para anunciar apenas um. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre a Record Europa. Esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!